Hello, babies! Boa noite para vocês. Como vocês estão? Muito bem, sejam bem-vindos. Espera que eu tô aqui, ó, me arrumando para receber quem e sem ficar com a aura de, sabe como que chama esse lustre aqui? Lustre Covid, porque ele veio bem na época do Covid e combinou muito bem. Pronto, estou pronta. Muito bem. Sabe quem que a gente vai receber hoje? Thaís, integrante da equipe fantástica, uma das nossas integrantes da primeira fase do tratamento. Então a gente vai receber a Thaís para falar muito sobre essa primeira fase. Estou empolgadíssima porque eu amo essa fase. Vamos lá, Thaís querida do meu coração, minha amiga. Chica, muito bem. Quem tá ansiosa? Eu estou. Vamos ver se Thaís entra. Senão a gente chama de. Ai, ela entrou, maravilhosa! Oiê! Olá, Tudo tudo bem? bem? Boa noite! Boa noite. Como é que estão, Co- Que pessoal? lindíssima! Gente, fala sério que essas meninas da equipe fantástica estão indo quase no cabeleireiro para encontrar vocês, entendeu? Fazendo maquiagem profissional, vai fazer a unha, passa aquele perfume caro, só para encontrar vocês aqui para trazer toda a informação e beleza dessas meninas aqui. Tudo bem, Tem que estar à tá? altura dessas pessoas que estão aqui na live, Exato. né, gente? Exatamente, concordo, concordo. Muito bem, tá? Antes de qualquer coisa, eu gostaria que você se apresentasse, por favor, para esse pessoal maravilhoso. Vamos lá, então. Então, eu sou a Thaís, eu sou gaúcha, sou de Bento Gonçalves, mas moro em Porto Alegre. Tô aqui passando um frio danado, porque hoje resolveu esfriar de verdade, voltar a ser inverno. Mas eu sou fisioterapeuta, sou formada pela URGS desde 2018. Trabalhei desde que eu me formei com a fisioterapia neurofuncional, trabalhei bastante com idosos também. E até que chegou o primeiro paciente aí de paralisia, né? E aí nos conduziu então para todo esse caminho, para conhecer a Grazi, para fazer o curso dela, para me convidar para fazer parte da equipe, porque afinal essa equipe era muito maravilhosa, né? E aí estamos. A Thaís foi uma das nossas integrantes fantásticas que foram atrás de, eu acho que era um sonho, né, tá? Eu fico feliz de fazer parte desse sonho, porque quando o bichinho da paralisia facial pega a gente, aí não tem como largar, né? Então, a Thaís, ela foi, como assim como todas as integrantes da equipe, foi aluna minha dos cursos e quando a gente percebe uma capacidade muito grande nos profissionais que estão fazendo o curso, eu falo que não dá para perder oportunidade. Assim como elas vão atrás da oportunidade, eu não posso perder a oportunidade de ter pessoas incríveis, não só tecnicamente, mas como pessoas na equipe. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem construído muito. Até esse fim de semana, né, no curso, eu estava falando muito isso com as meninas lá da clínica que levou o curso lá para Londrina, e a gente estava falando sobre a importância das pessoas como pessoas dentro de uma equipe. Então, cada uma de vocês foi uma escolha muito acertada porque vocês contribuem imensamente, cada uma de vocês. Eu não posso falar muito, que daqui a pouco eu choro, entendeu? E vocês sabem que eu choro, porque eu tenho um orgulho tão grande dessas meninas. Eu tenho tanta confiança nelas e eu sei que elas fazem um trabalho tão maravilhoso que, assim, eu não tenho dúvida de que tudo que elas estão construindo e tudo que elas fazem com os pacientes vai muito além do que eu um dia poderia esperar trazer para os pacientes. Então, tá, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente, assim como todas as outras meninas. Você vê que eu estou emocionada porque vocês são realmente incríveis. É uma equipe fantástica mesmo. Bom, Mesmo. deixa eu parar de chorar um pouquinho para a gente começar a falar
sobre essa primeira fase do tratamento, né, tá? Eu acho que essa é uma fase que ela é importante não só para nós como profissionais, como também para quem está entrando no tratamento, né? Então, essa primeira fase, ela é o momento em que a gente conhece o paciente, faz a avaliação, né? E a gente não chama ela de simplesmente uma avaliação, ela é realmente o começo do tratamento. Então fala pra gente, tá? Por que que é tão importante esse primeiro momento, esse processo de começar um tratamento e essa avaliação que vem junto dessa primeira fase? Vamos lá. Eu acho que o tratamento da paralisia facial, ele é meio que como um quebra-cabeça, assim. A gente precisa ir integrando várias partes para a gente construir o todo, né? É muito complexo, né? A gente acha, é muito fácil, é só o nervo, é só um lado do rosto, e não. Na verdade, isso vai muito além. Então, nessa primeira parte, nessa primeira fase do tratamento, que é a avaliação, a gente começa a ir juntando os pedacinhos. Então, a gente colhe a história, o que aconteceu com esse paciente, quais foram os primeiros sintomas, quanto tempo demorou para evoluir, qual foi a possível causa. A gente vai montando esse quebra-cabeça, identificando qual foi a causa, como esse paciente evoluiu nos primeiros meses, porque isso também determina quão grave é a lesão e isso também influencia no prognóstico do paciente. Então, a gente vai juntando ali as peças para começar a formar todo o panorama geral do paciente, né? E, além disso, ela é muito importante porque a gente esclarece muitas dúvidas, né? Então, o paciente chega geralmente com muitas dúvidas, sem entender o que aconteceu com ele, né? E aí, Uhum, nessa fase, a gente já começa a esclarecer, a gente já vai explicando o que aconteceu com ele, quais são as fases, o que ainda pode acontecer, né? Porque dependendo da fase que ele chega, ele pode piorar, ele pode melhorar, então a gente precisa ser transparente com ele também sobre isso. Então, uhum. é uma fase, a gente até chama de sessão clareza, né? Porque é isso, a gente esclarece tanto para a gente como para o paciente o que vai acontecer a partir de agora, como que vai se dar o tratamento desse paciente, né? E a gente sempre fala muito durante essa sessão, né, que envolve tudo isso aí, que é, o paciente tem que se apropriar da sua história, né? Ah, entender pelo que você passou, entender o que aconteceu com você, faz com que você realmente deixa eu ver se eu consigo explicar o sentimento que eu vejo se transformar nos pacientes. Porque, assim, muitas vezes a paralisia facial é desconhecida. Ontem mesmo eu estava no aeroporto vindo para cá e aí uma moça entrou em contato comigo e falou assim: eu acabei de ter uma paralisia facial, eu não faço a mínima ideia do que é isso, eu não sei o que está acontecendo comigo. Ou, às vezes, o paciente chega para a gente e fala assim: um falou que era isso, o outro falou que era aquilo, um falou que minha situação ia ficar essa, o outro falou, eu não sei o que está acontecendo, qual é o meu diagnóstico, para onde eu vou, quem que está falando a verdade. Então, imagina, assim, para mim é meio que como você não tivesse clareza do seu passado, sabe? Para você poder É, seguir em frente e falar, ok, agora eu sei o que aconteceu comigo e eu posso ir em frente, porque a gente fica meio travado nessa questão, né? De tipo, para onde, o que aconteceu? E o que você falou sobre prognóstico é fundamental, né? E é. aí tem uma coisa, né, tá, que às vezes a gente não consegue, e aqui todo mundo que já passou por esse processo com a gente sabe que a gente é extremamente claro e verdadeiro, né? Fala um pouquinho mais sobre essa questão do prognóstico, que às vezes a gente consegue dar um prognóstico mais preciso e às vezes não. Fala um pouquinho do porquê que às vezes a gente não consegue dar uma resposta clara, porque é importante para todo mundo entender que não é que a gente não sabe, mas é porque a própria condição não nos permite ainda no momento, né? É. Então, tudo também depende da fase que o paciente chega para nós, né? Então, por exemplo, o paciente em fase aguda que teve paralisia uma semana, a gente não tem como saber como esse paciente vai evoluir, porque tudo depende de quanto tempo ele vai quanto tempo vai demorar para ele começar a ter os primeiros sintomas de novo. Então, se ele tiverem até 2 semanas, o prognóstico dele é muito bom.
Agora, se ele tiver entre 2 semanas, um mês e pouquinho, já fica um pouco mais, já é um pouco pior, mas também não é tão ruim. Agora, se é mais de 3 meses, aí sim é um pouco mais grave, né? Então a gente já espera um prognóstico pior, mas a gente precisa ver como vai ser o andamento, né? A gente não tem como já na primeira semana dizer, olha, vai melhorar logo, vai ter evolução completa, não vai ter. A gente precisa ver como esse paciente vai evoluindo, principalmente se é na fase aguda. Se é na fase de sequela, a gente já tem um pouco mais de ideia de como esse paciente vai estar, porque daí ele já ele já passou pelo pior momento, dali para frente é só melhora. Mas igual é difícil a gente dizer, olha, tu vai chegar em 90%, 95%, porque depende de muitos fatores, né? Uhum, Depende do uhum. emocional do paciente, depende do quanto ele vai se dedicar, depende de como o rosto dele vai reagir. São muitos fatores que influenciam, né? E também se ele entra na fase de cincinesia, a gente não sabe como vai ser a evolução, né? Muitas vezes ele tem Uhum. uma piora para depois evoluir. Então, a paralisia, ela tem um caminho muito complexo, né? Ele pode ir É, por melhoras, pioras, e é difícil a gente se posicionar e dizer, ó, tu vai chegar nesse ponto, porque às vezes a gente também não sabe. Às vezes, até semana passada a gente estava comentando, né, de uma paciente que a gente ficou muito surpresa com o quanto ela evoluiu, que a gente não esperava que ela ia ter uma evolução tão boa como ela teve. Então, uhum. às vezes a gente mesmo se surpreende, né? Então, são muitos fatores que influenciam e é difícil a gente chegar, até porque é perigoso a gente dar um veredito Exato, final e deixar o paciente com muita esperança, sendo que talvez a gente não chegue lá. Né? Então, por isso exato. que a gente sempre procura ser extremamente transparente para apresentar todas as possibilidades, todos os caminhos, para que o paciente realmente esteja com tudo claro, né? E saiba Uhum, quais são as possibilidades que ele tem. A gente preza muito pela transparência e até os pacientes comentam, né? uhum. Depois o quanto que a gente é verdadeiro, o quanto que a gente é sincero e o quanto eles gostam disso. Porque é muito complicado tu chegar para um paciente e dizer, não, em 1 mês tu vai melhorar, em 6 meses tu vai melhorar. E aí passa 7 meses, 8 meses, o paciente não melhora, entra em desespero. E é muito pior tu ter uma decepção do que tu saber realmente o que pode acontecer contigo e já ir se preparando aos poucos, né? Exato. Então, Na live da semana passada com a Cami, a gente falou sobre os fatores que determinam o quanto o paciente vai evoluir, né? Falou da etiologia e falou do medicamento. Mas para esses fatores determinam em certa parte como ele vai evoluir, mas a gente só sabe realmente o grau da lesão, né? Então, esses dois fatores é o que vai dizer o quanto teve de lesão, mas a gente só realmente sabe quanto teve de lesão pelo tempo que começa a aparecer os primeiros sintomas, né? Que nem você falou. Se os primeiros sintomas de melhora, ou seja, aquele início de começo, foi mais cedo, a evolução, o grau da lesão é menor, então melhor prognóstico. E se demora mais, o grau da lesão é maior e o prognóstico não que ele é ruim de tudo, mas que a gente já tem que se preparar mais para o que vai acontecer. E sabe, tá? Você falou essa coisa aí de transparência. Na sexta-feira, antes de eu ir viajar, eu abri uma caixinha perguntando, né, o que mais encantou os pacientes na avaliação. E assim, o que mais encantou eles foi justamente a nossa transparência. Claro, teve também gente falando sobre a conexão, sobre a atenção que a gente dá, mas a nossa transparência também encantou quem fez a avaliação, porque eles se sentiram seguros de saber o que realmente. Ninguém está aqui falando, ai, vou te enganar para qualquer coisa. Não, não. Eles se sentiram seguros, entenderam que essa transparência também é importante, né? exato. Muito bem, mas aí eu fiquei com uma dúvida, tá? Eu Tá. fiquei com uma dúvida. Não estou com essa dúvida, mas pode ser que alguém tenha essa dúvida. Ok, se eu só sei o grau da lesão depois de algum tempo, então é melhor eu esperar para fazer essa avaliação? Quando que é o melhor momento para fazer essa avaliação, essa primeira fase, então? Excelente pergunta. Então, a gente criou uma regra, né, dentro da empresa que o ideal mesmo da avaliação é esperar pelo menos 1 semana dos primeiros sintomas para fazer a avaliação. Mas o importante é que o paciente entre em contato com a gente o quanto antes, porque a gente vai esperar sim 1 semana para fazer a avaliação, por quê? Porque dentro dessa primeira semana, o paciente ainda pode piorar um pouquinho, né? Os primeiros dias, às vezes, os sintomas são mais leves, depois ele pode piorar ou não, a gente não sabe.
mas a gente precisa esperar para ver. E o ideal é que, geralmente, com uma semana, o paciente já teve todas as piores que ele poderia ter, né, nessa fase aguda. Então, a gente vai avaliar ele no pior estado que ele está. E a gente vai ter a real noção de como está o rosto dele no pior momento, né? Uhum, Mas o ideal é que ele nos procure o quanto antes, porque mesmo que a avaliação vai ser só dali uma semana, a gente já vai orientando ele. Então, ó, isso tu pode fazer, isso tu não pode fazer, esses colírios que tu deve começar a usar para cuidar do teu olho da melhor forma possível. O fechamento do olho é com a fita, não é com o tampão, porque o tampão pode machucar o olho. Inclusive, uma parte extremamente importante que a gente pode atentar também para a medicação, porque a gente uhum, sabe o quanto que a medicação influencia de forma positiva na recuperação desses pacientes. E, infelizmente, muitos pacientes chegam com uma dosagem baixa de medicação ou até mesmo a medicação errada. E aí a gente tem a oportunidade de dizer para esse paciente, olha só, procura um outro neurologista, um outro otorrino para ver uma nova opinião, para ajustar a medicação, porque isso vai influenciar muito a recuperação desse paciente, né? Inclusive, semana uhum. passada a gente teve vários casos desses que a gente É, influenciou, que a gente interviu na hora, antes mesmo da avaliação, e esses pacientes evoluíram muito bem, a ponto da físio chegar essa semana e dizer, olha só, eu nem reconheci o paciente de tão melhor que ele estava, né? Então, o exatamente. ideal é nos procurar o quanto antes. E mesmo aqueles pacientes que tiveram paralisia 15, 12, 8 anos atrás, a gente tem como ajudar. Sim. Então, qualquer hora, o quanto antes melhor, porque a gente consegue intervir de forma positiva e guiar vocês para o melhor caminho da recuperação, mas em qualquer momento. A única questão é que se for realmente na fase aguda, a gente pede para que espere uma semana para fazer a avaliação, mas a gente já vai dando todo o suporte que vocês precisam para ter a melhor recuperação possível. Perfeito. E assim, esse suporte inicial, então vamos contar toda a historinha. Então é assim, Tá. imagina que você teve a paralisia hoje. Você vai entrar em contato com a gente vai falar, olha, a sua primeira fase do tratamento está agendada para daqui uma semana. Mas nós já entramos em contato. Ou a gente liga, ou a gente manda mensagem. Normalmente a gente liga para Tá. você para falar, olha, qual foi a sua história, o que aconteceu, qual medicamento está usando, o que está acontecendo, como está se sentindo, para a gente já intervir e não vai esperar uma semana. Mas por que esperar uma semana? E sabia, tá, que eu falei isso até no curso essa semana, né? Nesse final de semana. Foi uma pergunta dessa. Tá, então quer dizer que você, quando o paciente chega, se ele teve a paralisia ontem, você já avalia hoje? Eu falo, eu posso até avaliar, mas o ideal não é avaliar assim com todas as imagens, porque ele pode piorar e mesmo tomando o medicamento correto, gente, ele pode piorar, você É, pode piorar na primeira semana, é normal, mesmo tomando o medicamento correto, mas a gente precisa garantir que esse medicamento é correto, porque senão, o que acontece? Você piora, porque é o normal piorar, e não volta, demora para voltar. Agora, se você toma o medicamento correto, você até piora, mas volta mais rápido, tá? E aí eu falei para ele, falei, olha, às vezes se a gente chega com um paciente que teve a paralisia ontem, eu nem tiro as fotos hoje, porque eu sei que daqui a 3 dias as fotos que eu tirei hoje não vão contar mais, não é. vai adiantar. Então, o foco é muito mais em abordar daquela forma, mas a gente também não pode sobrecarregar o rosto nesse momento, porque a gente sabe que ele está no momento de gastar as reservas dele. Então, se a gente às vezes faz essa avaliação nesse primeiro momento, eu sou um fator para gastar essas reservas que ele tem e eu vou ajudar a cair mais o rosto dele, digamos assim. Então, esse contato inicial nosso, ele é importantíssimo para esse ajuste e a Thaís tem feito esse trabalho assim incrivelmente. Eu só recebo elogios das avaliações que ela tem feito. Está sendo incrível. E aí, tá, vamos lá. Me conta um pouquinho como que é essa primeira fase? O que acontece nesse dia aí, nessa sessão inicial? Então vamos lá. A primeira fase, ela é a maior fase de atendimento de todas, né? Que tem maior duração. A gente fica entre uma hora e meia com o paciente, justamente para que a gente possa sair daí com tudo pronto. É como se fosse o check-in da viagem. A gente ajusta todos os ponteiros para depois só seguir com o tratamento, né? Então a gente começa entendendo a história do paciente. Na verdade, começa ainda antes da avaliação, porque a gente já envia um questionário para ele já ir respondendo
como que foi, quando foi a lesão, como que aconteceu, quais foram os sintomas, a gente já vai colhendo informações que são importantes pra gente. Daí, na avaliação mesmo, na primeira fase, no dia ali da consulta de avaliação, a gente retoma a história, tira algumas dúvidas que a gente ficou. A gente inicia fazendo as fotos, então, para que a gente possa conhecer o rosto do paciente, né? Porque às vezes a gente vê o questionário e tem uma ideia do paciente, quando chega na avaliação é um caso totalmente diferente. Então, a gente só vai conversar com o paciente de fato sobre o que aconteceu quando a gente entender como está funcionando o rosto dele. Uhum. Fazendo todas as fotos, a gente aplica escalas, né? Que é uma coisa muito legal que os pacientes às vezes nem sabem que existe, já passaram por vários fisioterapeutas e nunca fizeram uma escala com ele, ou nunca informaram ele sobre a escala. Então a gente faz junto com o paciente, a gente mostra o resultado da escala, explica o que a escala avalia, o que isso influencia pra gente, né? Então, ver como está o rosto do paciente em repouso, ver como estão os movimentos, ver se eles têm ou não cinesinesia, o que isso influencia no prognóstico dele, né? Depois a gente explica em que fase esse paciente está, então, que é uma das coisas mais importantes e que muitos pacientes nem sabem que existe, fase de sequelas, por exemplo, né? Então, a gente explica que existe a fase aguda, a fase flácida, a fase de recuperação, a fase de sequelas mesmo. A gente explica o que é sequelas, porque muitos pacientes nem sabem o que é cinesinesia, nem sabem o que é contratura. Então, tudo isso é abordado na avaliação. A gente ainda conta, né, o que determina qual o grau da lesão. Então, por que a tua lesão foi grave? Por que a tua lesão foi leve? O que isso nos diz lá na frente? O que tu fez que pode ter te prejudicado ou te ajudado a melhorar, Uhum. né, o teu prognóstico? E uma das partes que eu mais gosto de fazer é a parte da análise do movimento, que é quando a gente pega a foto do paciente e a gente mostra, olha só, teu olho não tá fechando por isso, por isso, por isso, por isso. Teu sorriso não tá abrindo por isso, por isso, por isso, por isso. E é o momento mais legal porque geralmente os pacientes acham, meu sorriso não tá acontecendo porque eu não tenho força. E aí eu vou mostrando, não, olha só, teu sorriso não está acontecendo porque esse músculo está contraindo, enquanto você tenta sorrir, ele não vai vencer o outro músculo, ou porque tem uma aderência de pele aqui, ou porque teu pescoço está puxando muito para baixo, coisas que eles nunca imaginam que poderiam influenciar. E aí é muito engraçado ver a expressão, né? É muito gostoso de ver quando, tipo, parece que faz assim, então é por isso, sabe? Então, tipo, é Não, justamente isso, né? É o quanto é importante o paciente entender o que está acontecendo com ele, né? eu amo essa parte também. Eu amo Eu essa também. parte e assim é muito legal ver eles sentirem o que a gente está falando. Porque uma coisa, ok, a Exato. gente vai mostrar a foto dele, então a gente tira a foto e mostra a foto. Olha, tá vendo? Esse músculo tinha que estar para cá, ele tá para cá, do outro lado tá acontecendo isso. Só que a gente também faz, durante a avaliação, ele sentir isso que a gente está mostrando. É, E fica tão claro para eles depois entender tudo que está acontecendo, porque essa mudança de percepção, agora eu entendi, faz parte do tratamento. Por isso que o tratamento já começa nessa primeira sessão. exato. Porque ele entender o que está acontecendo com o rosto dele vai determinar se ele vai piorar a situação dele ou vai É, melhorar, né? Mas eu também amo essa parte. Amo, amo, é. amo. Que é a parte da consciência, né? Dele realmente Uhum. sentir. E às vezes a gente até fala, é por isso que tu tá sentindo puxar. E ele diz, eu realmente tô sentindo puxar. Então, mostra o quanto que o nosso olhar, como tu falou na última live, é realmente treinado pra gente identificar tudo isso, né? E aí, depois, então, da análise do movimento, a gente, depois de explicar para o paciente o que está acontecendo, a gente ainda age sobre o que está atrapalhando a evolução do paciente. Então, a gente começa a dar as primeiras orientações já, a gente já faz o paciente sentindo a melhora e a gente ensina, demonstra. Enquanto o paciente faz, a gente faz foto dele fazendo os exercícios para que a gente possa estruturar uma ficha de exercícios que ele vai receber já depois da avaliação. Então, ele já sai da avaliação dessa primeira fase com uma ficha de orientações que ele vai seguir fazendo e que ele vai seguir sentindo melhoras, né? A gente Sim. sempre entra em contato com os pacientes nos dias seguintes à avaliação e eles sempre falam o quanto que eles já estão sentindo o rosto mais leve, o quanto que às vezes o sorriso já está melhorando, o olho está fechando melhor, né? Então,
a gente já demonstra nesse primeiro atendimento um pouco de como são os nossos atendimentos, tanto na parte de mobilização, como nessa parte de identificar as tensões do Uhum, rosto, identificar onde está repuxando, identificar a cinesinesia, de mostrar ponto por ponto para o paciente. Olha só, aqui está repuxando por tal e tal músculo. Então a gente precisa soltar esse músculo nesse movimento, porque ele não tem que entrar aqui. uhum, Né? Tudo uhum. isso a gente faz a avaliação. E ainda, a outra parte que eu amo fazer também é que a gente faz as fotos no início, como eu falei, e no final a gente faz as fotos também de como o paciente ficou depois das mobilizações que a gente fez, que geralmente dura o quê? 10, 15 minutos, às vezes 20, né? E já com esse pouco tempo de intervenção, os pacientes já melhoram muito. E aí é incrível quando a gente mostra para eles a diferença e eles ficam, caraca, não imaginei que eu podia melhorar tanto. Ou eu já estava fazendo as massagens que eu vi na internet, eu não sentia alívio, agora eu tô sentindo meu rosto muito mais leve. Nossa, meu olho fechou em uma sessão, sabe? Então, Uhum. tipo, é incrível ver isso e é incrível ver a esperança voltando nos pacientes, né? Que a gente tem muitos pacientes que às vezes chegam pra gente e respondem lá no questionário, vocês são a última opção que eu vou procurar. Se Sim. não tiver melhores, eu vou desistir do tratamento. E aí é incrível ver o quanto que, tipo, não, ainda existe esperança, tu só precisa encontrar profissionais que saibam o que estão fazendo, que tenham muito conhecimento e que vão te mostrar qual é o melhor caminho, né? Não, Então, e acho que é chega a ser emocionante, né? emocionante. Você vê assim, porque assim, a gente que tem a nossa experiência, a gente sabe que a gente vai dar certo. A gente sabe que vai evoluir, né? Então, muitas vezes, vocês já escutaram aquela frase assim, o óbvio tem que ser dito? Para Exato. nós, é muito óbvio que o paciente vai melhorar. Porque a gente tem uma experiência gigantesca, a gente olha o rosto, já atendeu centenas de pacientes, você olha e fala assim, tá, eu já sei que esse paciente vai melhorar. Então, É, para nós, é muito óbvio. Mas para os pacientes, a gente veio de um momento, vocês vieram de um momento de desesperança, de confusão, de tristeza, de falar, poxa, não tem solução, não tem melhora. E a gente mostra para vocês na primeira sessão, assim, eu não me lembro, tô aqui, enquanto estava falando, eu estava tentando resgatar na minha cabeça, tá? Eu não me lembro do último paciente que a gente fez avaliação e eu acompanho as avaliações da Thaís também, né? Eu olho de toda a equipe da avaliação, eu acompanho. Eu não me lembro do último paciente que a gente não teve evolução nenhuma durante a primeira sessão. Você não consegue tem, não lembrar? existe, Eu não não, consigo lembrar. não Todo existe. paciente É, evolui. é incrível isso. E acho que é muito legal de ter comentado nesse ponto, porque realmente os pacientes chegam muito perdidos pra gente, né? Tem Uhum. muitos pacientes que fizeram vários tratamentos antes de chegar pra gente, eles realmente chegam, tá, é só mais uma fisioterapia que eu vou fazer, eu já fiz 50 sessões de fisioterapia e meu rosto melhorou. Por que que elas, no online, né, que muitos pacientes ainda Uhum. têm esse medo do atendimento online, dizem, como é que elas no online vão conseguir melhorar, né? E aí é muito legal, porque a gente vai explicando, a gente explica tudo, por que que o tratamento antigo não funcionou. A gente vai, ó, a eletroestimulação não funciona por isso, mascate flat não funciona por isso. A gente explica muito tudo para que o paciente entenda de fato por que que não funcionou. E a gente também consegue mostrar com um pouquinho só de intervenção o potencial que esse paciente tem para melhorar, né? É. Então, é realmente surreal, assim, o resultado da avaliação, e eu até hoje estava olhando as pesquisas de satisfação da avaliação, né? E aí eu até anotei, tipo, porque tem uma pergunta que é qual o sentimento que tu tem depois da avaliação, né? E aí a maioria dos pacientes falou sobre esperança, sobre se sentir calmo e tranquilo, sobre ter confiança de que está no caminho certo. Eu até anotei aqui, de se sentir mais otimista, né? Então, é incrível, assim, o quanto que essa fase ela é muito importante, porque a gente Sim. realmente tem uma impressão de, uma avaliação, tipo, não vai fazer nada. E não, a gente é uma avaliação, sim, que é super importante para a gente determinar o tratamento inteiro, mas é uma avaliação onde o paciente já vai sentir a melhora, já vai perceber como o rosto está mais leve, como os movimentos já começam a abrir mais, né? Tem muitos pacientes que chegam dizendo, meu sorriso não abre de jeito nenhum,
E aí, no final do atendimento, mesmo sem a gente trabalhar especificamente o sorriso, ele já começa a sentir mais leve, sentir o sorriso abrindo. Então, é realmente uma parte que eu tenho paixão em fazer e que eu acho incrível, assim, como um paciente sai animado e feliz com todas as possibilidades que aparecem para ele dentro desse tratamento que a gente É, faz. e eu acho que assim, né, outra coisa que é fundamental na avaliação, né, como você falou, né, tá, a gente vai montando um quebra-cabeça. Então, assim, a gente imagina que o tratamento inteiro é um quebra-cabeça de 5.000 peças, né? Então, na avaliação, a gente começa. Eu amo quebra-cabeça, amo. Hoje fui numa padaria tomar um café e comer um sonho. Não conta pra ninguém que eu comi o sonho hoje, tá bom? Tá? Ninguém sabe que eu Ninguém comi. ouviu. Fica quieta, não fala. E aí eu fui, tava lá olhando coisas que eu tava olhando, quebra-cabeças para comprar, entendeu? E quem gosta de montar quebra-cabeça, para a forma mais fácil de começar a montar é delimitar a borda, né? Pegar todas as peças que são retinhas, essa é a forma mais fácil, porque isso vai te dar aquele norte, vai te dar um caminho ali para ir para o mais fácil. E no tratamento, nessa primeira fase, isso é uma das coisas que a gente faz. Isso que você falou agora foi perfeito, tá? Porque o que acontece? Na hora que a gente tá avaliando, né? Analisando o rosto, gente, não é uma análise assim, tipo, ai, bati o olho. Não, gente, a gente olha assim, minuciosamente, cada um dos movimentos, minuciosamente. O que a gente analisa? Qual a intervenção e que caminho é o primeiro para fazer a maior diferença? E isso que você falou é muito incrível, porque às vezes a queixa do paciente é o sorriso. Só que a gente analisa e vê qual é o ponto perfeito para intervir que vai melhorar o rosto inteiro, além do sorriso, mesmo sem ter trabalhado o sorriso. Então, isso é muito legal. E você faz isso também e eu também faço. Então, eu trabalho uma coisa, a gente trabalha uma questão na avaliação, e aí eu tiro uma foto de um outro movimento que não tem nada a ver com aquilo que a gente trabalhou. Nada a ver. Então, por exemplo, naquele momento, naquela primeira sessão, eu trabalhei muito a região de olho e testa, e eu vou lá e tiro uma foto do sorriso. Aí eu tiro as fotos, mostro a comparação, você também faz isso. Mostra a comparação e mostra a comparação desse movimento que eu nem encostei na boca. É. E aí eu falo, olha como está o seu sorriso. Aí eu falo assim, a gente mexeu na sua boca? A paciente fala, não. Eu falei, pois é. Só que a gente mexeu no que precisava para fazer a diferença no seu rosto. E aí É. o sorriso está melhor. E a gente não mexeu. Ou ao contrário, a queixa é muito grande no olho e a gente analisa e vê que é uma questão, sei lá, região posterior, não tem nada a ver. Mexe ali, só que não tem nada a ver para quem está olhando de fora. E não para quem realmente tem esse olhar. E a gente mexe na questão que é aquela que vai fazer a diferença e o olho que a gente não encostou, não põe a mão, fecha mais fácil. Fecha mais Exatamente. leve. O paciente falou, aí a gente fala assim, como foi para você fechar o olho agora? Nossa, parece que eu não tenho nada, né? Parece que Então foi fácil, né? foi fácil, exatamente. É Ou muito até o incrível isso. sorriso, né? Eles Sim, comentam isso, né? Tipo, ai, foi leve para sorrir agora, né? E é muito legal. tá. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para mim, por favor, o porquê que é importante a gente trazer tanta clareza sobre como o rosto do paciente está, ele entender junto com a gente essa análise de movimento, porque é comum a gente perceber os pacientes quando chegam para a gente, eles são passivos no tratamento. O que é ser passivo no tratamento? E isso é uma das questões que mais faz a diferença no online, né? Que a gente vê aqui também, fora toda a nossa análise que é completamente diferente. A gente tem N recursos aqui a mais para poder analisar o rosto do paciente, né? Então tem toda essa questão aí de tecnologia mesmo para a gente analisar, mas eu vou até lançar essa pergunta enquanto a Thaís responda, vocês me respondam aqui nos comentários. Você é passivo no tratamento, ou seja, você chega no tratamento e recebe, não sabe o que está acontecendo, por que está sendo trabalhado aquilo, ou você realmente é
participativo, está entendendo junto com o seu terapeuta ou com a sua terapeuta o que está sendo feito no seu rosto e como você tá. Então me fala um pouquinho, tá? Por que que é importante isso e a gente começa a construir isso nessa primeira fase? Eu acho que são muitos pontos que a educação ela é importante, né? Então, um dos pontos que eu mais vejo, que mais me chama a atenção na avaliação, é que o paciente ele chega com muito esforço nos movimentos, né? Então, a gente já entra no primeiro dia, principal ponto do quase a ser trabalhado, explicando que não precisa fazer força, né? Os movimentos do rosto, eles atuam de forma diferente do corpo, então são movimentos automáticos, tem que deixar ser o mais espontâneo possível, mais leve, sem tentar fazer força, porque senão vai sobrecarregar ainda mais o rosto. Então, tipo, essa educação, explicar o porquê. Ok, por que eu não posso fazer força, então? Para que o paciente entenda que a partir dali ele pare de fazer isso, né? Uhum, Então, por que que, por exemplo, tem muitos pacientes que chegam sorrindo, né? Sorrindo, puxando uhum, para lá. Por que esse está errado? Porque o movimento do sorriso ele vai mais para cima, não entra quase o músculo depressor. Então, ensinando para ele, eu consigo direcionar melhor o tratamento, fazer com que ele entenda por que ele não deve fazer aquilo e que fazer aquilo que ele estava fazendo antes não vai ajudar, vai mais prejudicar do que ajudar, né? Então, uhum, tem essa parte também, tem a parte de que ele passa a entender o porquê que ele precisa nos ajudar no tratamento, né? Por que não basta só o fisioterapeuta fazer o atendimento, e sim, ele precisa, porque o rosto ele tensiona muito fácil. Com o passar do dia, a gente está estimulando o tempo todo o rosto, né? Então ele vai uhum. ficando sobrecarregado, a gente precisa intervir o quanto antes para que ele não vá aumentando a tensão. Né? Então, tensiona um pouquinho, a gente vai lá, relaxa, diminui, tensiona, a gente vai lá e relaxa, senão no final do dia o paciente está numa contração extrema e aí que eles começam a sentir cansaço, eles começam a sentir o rosto repuxar, eles começam a perceber que está mais difícil de falar. Então, essa parte da clareza ela é importante em muitos aspectos, né? Mas principalmente para que o paciente entenda realmente o que ele está fazendo, entender o porquê que ele não pode fazer tal coisa, entender que o movimento da boca de assobio é aqui no lábio, não é na bochecha empurrando para dentro, né? Então, a Uhum. educação ela é realmente a base principal para a gente construir todo o tratamento da melhor forma possível, né? E tem uma coisa super importante também, né, para os pacientes que têm, então, na fase sequela, que tem cinecinesia. Sim, Ele precisa perceber a exatamente. cinecinesia. Se ele não percebe e não sente a cincinesia, exatamente o que está acontecendo, ele não vai conseguir melhorar. É. Então, a gente fazer esse processo que começa nessa primeira sessão de perceber e sentir a cincinesia é fundamental para ele evoluir para uma melhora. Então, aquela situação passiva de tipo, ai, não sei, vou deixar fazer, não rola aqui. Porque a gente vai sim fazer você entender qual é a sua cincinesia, o que, que você tem que sentir, o que, que você está sentindo e como você vai entrar nesse caminho de melhorar. Isso começa no primeiro dia, né? Então é aquilo que você Uhum. falou lá atrás. Olha, o paciente pega e sente. Ah, eu não estava sentindo isso que você está falando agora, eu percebi, É. né? Então isso é É. fundamental. E é legal porque ele já sai da avaliação sentindo isso no dia a dia, né? Então antes ele nem percebia que o rosto dele estava tenso. Mas aí na avaliação a gente consegue mostrar, olha só, sente como aqui tá mais pesado, tá mais rígido, não movimenta. Olha como o outro lado é diferente, compara os dois lados. Com essa percepção, ele já sai da avaliação e pode passar 2, 3 horas, ele já começa a perceber, olha, meu rosto tá tenso, eu acho que eu preciso fazer os exercícios. Exatamente, Então, exato. isso é fundamental, realmente, né? E aí, não é porque a gente não é porque a gente quer que o paciente seja ativo pelo simples fato que a gente quer, porque realmente precisa para ter uma evolução, para ter Uhum. resultados importantes, o paciente precisa ser participativo em qualquer processo, né? Mesmo que seja presencial, precisa ser participativo, sim, principalmente na paralisia Sim, facial, onde o rosto ele responde de forma tão sensível a vários aspectos, né? Então, sim. e Ah, inclusive com relação a isso da sensinesia, né? De tu aprender a sentir exatamente o músculo que está repuxando, exatamente aonde que está acontecendo a contração e de aonde tu tem que fazer o movimento correto, né? uhum. Então, a educação ela está em todos os atendimentos, na verdade, né? Em todos.
Todos, todos. A Daiane está falando aqui, hoje eu entendo super bem tudo que a Thaís me explica e que sim, sou eu a principal pessoa para fazer evoluir fazendo os exercícios e as orientações. Perfeito, é isso mesmo, Dai, é isso mesmo. A Day é Tá maravilhosa. muito, muito. Ela é. Ela Tá, olha, eu só tenho a agradecer. Foi super esclarecedor, assim, e eu quase não gosto de conversar sobre isso, né? A gente tem várias discussões sobre os pacientes que estão entrando. Olha, vamos pensar nisso, vamos tentar fazer aquilo, né? Porque isso é uma coisa que é muito legal aqui na nossa equipe. Nós realmente somos uma equipe, os pacientes são vistos pela equipe, por mais que eles passem em avaliação com a equipe de avaliação e o tratamento com a equipe de tratamento, né? E isso é importante justamente pela especificidade da questão de você de ter um grupo altamente treinado para uma coisa e outro grupo que está treinando e atendendo para outra coisa. Essa especificidade a gente percebe que faz muita diferença aqui, mas os pacientes são vistos pela equipe como um todo. Então, faz a avaliação com a equipe de avaliação, né? E aí a gente olha, a gente discute, eu também acompanho, passa para o treinamento, a gente também faz isso, olha, discute. Então hoje, por exemplo, é dia de reunião de equipe, né? Depois da live, daqui a pouco. E a gente hoje já tem discussão de caso para fazer. E o que é legal dessas discussões e das nossas conversas sobre avaliação e sobre as discussões de caso mesmo é que cada vez mais a gente aprende. Porque quando a gente conversa sobre uma avaliação, a gente aprende para atender melhor ainda os próximos. Ou a mesma coisa na discussão de caso. A gente olha uma coisa e fala, isso aqui eu vou fazer com o meu paciente que vai dar certo. E é normalmente assim, né? A gente discute na segunda, terça-feira no nosso grupo tem, olha, fiz isso e deu certo, olha a diferença que deu, olha que incrível, deu muito certo, é esse o caminho. Então é muito legal, assim, essa visão da equipe e a vontade da gente fazer cada vez melhor realmente para todos os pacientes. é. Tá, eu só tenho a agradecer, olha, vários elogios para você aqui, né? Então, parabéns, realmente você é incrível. Muito, muito obrigada por estar com a gente em todo esse processo. A Tá também tem nos ajudado em outras questões aqui. O check-in que vocês recebem é criação dela e tem nos ajudado na relação com os pacientes para a gente entender tudo que está acontecendo nessa semana, né? Qual foi a sua dificuldade, o que ficou bom. Hoje eu estava lendo dos meus pacientes e eu fiquei super feliz, porque olha que interessante que aconteceu quando no começo do check-in, nas primeiras semanas, os meus pacientes estavam lá, tá fazendo exercício? Tô, mas não tô fazendo todo dia. Sabe o que aconteceu essa semana, tá? Os meus pacientes começaram a aumentar o número de vezes e começaram a sentir mais. Por quê? Quando a gente entra em contato conversando com eles, como foi a sua semana? Como que você se prepara para a próxima? Qual é o seu grau de comprometimento? O que foi bom? O que a gente pode te ajudar? A gente passa a ter mais consciência, como nessa primeira fase do tratamento, nessa sessão de clareza com eles. Porque aí todos os pacientes passaram a se empenhar mais e os resultados aparecem mais. Então foi muito interessante ver isso essa semana. Então, mais uma vez, muito obrigada. Vocês são incríveis, você é muito incrível. Eu tenho muito orgulho, muito prazer e muita honra de ter você na equipe, viu? Eu que agradeço demais a oportunidade e o quanto que realmente a equipe é sensacional e isso só é reflexo de ti, né? O quanto tu te empenha em tudo, o quanto tu foi minuciosa em desenvolver o método que a gente trabalha, o quanto a gente está sempre tentando evoluir, sempre, né? A gente até brinca, né? Que toda hora tem coisa nova dentro da equipe, porque é isso, a gente é incansável em melhorar de fato, até, às vezes Uhum. até mais do que a gente precisava, né? Mas isso é o que faz a gente ter muito resultado. E a gente só segue o teu exemplo, que é maravilhoso, quanto tu é dedicado, quanto tu se entrega em cada caso, em cada paciente, com cada fisioterapeuta da equipe. E é realmente uma honra fazer parte da equipe e ter sido escolhida a dedo por ti, porque é essa sensação que a gente tem. Cada pessoa na equipe é escolhida a dedo mesmo. E é uma equipe realmente fantástica por esse teu olhar sensível. Então, realmente fico muito Ai, orgulhosa de participar dessa equipe. muito obrigada, obrigada mesmo.
Tá, muito, muito obrigada. Eu Uma agradeço. boa noite para vocês. Semana que vem temos a live com a Bru Bittencourt e a gente vai falar da segunda fase do tratamento. O que acontece depois que a gente tem essa avaliação, as orientações iniciais, esse esclarecimento, esse entendimento, esse planejamento terapêutico? Como que é essa segunda fase? Então, segunda-feira que vem, 6h30, com a Bru Bittencourt. E a gente vai apresentar mais uma integrante da equipe fantástica e vamos falar sobre a continuidade do tratamento. Muito obrigada, tá? Até daqui a pouco na nossa reunião. Um beijo para vocês. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Tchau!